Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Senhor das Moscas, do William Golding, pela editora Alfaguara. Então, hoje eu resolvi vir fazer um tipo de vídeo um pouquinho diferente. Eu vou começar fazendo a resenha do jeito que eu faço, sem spoiler, e em determinado momento do vídeo eu vou avisar que a partir de então vai ter spoiler, porque eu queria fazer uma análise do livro Senhor das Moscas com vocês. O que representa cada personagem, o que acontece com cada um deles, né, se tem algum significado e etc. Mas eu vou começar falando do jeito que eu sempre falo, sobre a história, sem spoilers. O Senhor das Moscas é considerado um clássico da literatura de língua inglesa. O seu autor, William Golding, é inglês, britânico, e ele ganhou um prêmio Nobel. Esse livro, Senhor das Moscas, se eu não me engano, foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Foi lançado pela primeira vez em 1954, lá na Inglaterra, mas se passa no final da Segunda Guerra Mundial. Então, é em meados dos anos 40 do século XX. O livro conta a história de um avião que caiu numa ilha e só sobrevivem crianças. Todos os adultos morrem na queda do avião e só sobram meninos, que são meninos que vêm, se eu não me engano, de um colégio interno. E eles vão ter que se organizar para sobreviver, sem a ajuda de nenhum adulto. É claro que o que parece inicialmente uma situação agradável, que são os meninos sozinhos, sem a autoridade de um adulto, numa ilha paradisíaca no meio do Pacífico, é claro que isso se revela uma grande armadilha, porque a situação degringola totalmente. Na minha opinião, nós temos 3 personagens principais, mas também podemos pensar em 2 ou 4. Nós temos aí 2 personagens principais em termos simbólicos. De um lado, o Ralph. Ralph é um garoto que possui uma certa arrogância adolescente, assim, ele é muito confiante, ele tem um certo carisma e ele passa uma segurança para esses meninos que estão perdidos. Ele tem por volta dos seus 12 anos, ele é um dos meninos mais velhos e acaba se revelando um líder natural. As crianças se reúnem e escolhem o Ralph como líder daquele grupo. Como antagonista, nós temos o Jack. O Jack, primeira cena em que ele aparece como chefe de um grupo de meninos uniformizados, como se fossem um exército, todos eles muito disciplinados e seguindo as ordens do Jack. E ele tenta justificar a necessidade da existência desse exército numa ilha desabitada. Ele é um garoto que quer que tenha punições para quem descumprir as regras que forem estabelecidas. E ele tem uma grande sede de poder, uma grande vontade de ser o líder daqueles meninos. Temos também o Porquinho, que é um terceiro personagem. O Porquinho é um garoto extremamente inseguro. Ele é gordinho, assim, por isso que o apelido dele é Porquinho. Ele é asmático, ele é extremamente preocupado com a situação que esses meninos estão passando. E ele é infantil, assim, ele é meio inocente e frágil. Porém, ele tem também uma característica que é a racionalidade muito forte. O Porquinho é a voz da razão entre aqueles meninos. Tanto que tem um momento no livro em que ele fala: é todo mundo um bando de crianças, vocês não sabem resolver isso. Como se os adultos fossem saber. O Porquinho, então, ele fica pensando em como as crianças devem agir e ele pensa racionalmente. É ele quem descobre uma maneira de fazer fogo. É ele quem aconselha o Ralph, que é o líder carismático, o líder natural ali dos meninos. Ele aconselha o Ralph o tempo todo sobre o que deve ser feito. Porém, o próprio Porquinho não tem iniciativa própria. Basicamente, essa é a história. Vai acontecer ali um jogo político entre os meninos e eles vão ter que se virar para sobreviver e para tentarem ser resgatados em algum momento. Na leitura que eu fiz, eu gostei bastante da história. Eu achei que o autor estava anunciando algumas coisas ao longo do livro que ele não cumpriu. E aí eu não posso falar aqui o que exatamente, mas daqui a pouco, quando eu for dar spoiler, eu posso comentar. Então, de alguma maneira, essas pistas que ele me deixou ao longo do livro e que não se cumpriram, me frustraram. Por isso, eu tinha dado para o livro 4 estrelas. Eu gostei da descrição que o William Golding faz da ilha. A gente percebe que a ilha, o clima da ilha vai se adaptando à situação que os meninos sofrem. Quando ainda está tudo no começo, quando os meninos ainda estão civilizados, vamos dizer assim, quando eles ainda estão vestidos, com cabelo curto, relativamente penteado, tá sol, então eles podem brincar na água e etc. À medida em que os dias vão passando e a situação vai ficando mais e mais difícil,
o tempo na ilha também se torna muito mais ameaçador. Então tem um pouco essa qualidade de a ilha personificar a situação difícil que os meninos estão passando, né? Aliás, eu acho que a capa do livro da Alfaguara foi muito feliz nesse sentido. É uma capa um pouco ambígua. Ela denota uma ilha deserta paradisíaca, mas também tem esse ar muito ameaçador. A descrição é muito vívida. Eu lembro de um momento que eu li sobre a água estar bem quente. A maneira que ele descreve, eu sentia a água quente da lagoa. É um texto que tem bastantes diálogos. Eu só achei que alguns personagens secundários não são muito lembráveis. Teve alguns que eu só percebi a importância depois do Clube do Livro que a gente teve aqui em São José. Então eu preciso muito reler esse livro para pegar a simbologia de cada um. Existe um quarto personagem que eu não prestei atenção particularmente, chamado Simon. O Simon, ele é uma peça-chave ali no livro. O Simon simboliza ali o poder religioso de alguma maneira. Ele é que faz contato com o sobrenatural na ilha. Os meninos, em determinado momento, vão acreditar que existe um monstro misterioso que os persegue. Foi um pouco isso que me lembrou o seriado Lost, mas eu preciso reler para falar certinho sobre o Simon para vocês. Então, no geral, inicialmente você tem aquela sensação de descoberta, de curiosidade, até um pouco de euforia por estar longe dos adultos, mas aos poucos vão surgindo sinais de impulsos destrutivos, de impulsos tirânicos entre os meninos, de crueldade, de violência. Então eu acho que para algumas pessoas não é um livro extremamente cativante, não é aquele livro que você fica preso o tempo todo. O final ele é mais dinâmico, o começo é mais lento mesmo. Por isso eu acho que tem bastante gente que se frustra, né? Ouve falar tão bem do livro e na hora da leitura fica um pouco arrastado, parece que não acontece nada. Mas eu acho que as simbologias por trás desse livro, valem muito a pena. Então é um prato cheio, principalmente para quem tem alguma bagagem de história, de sociologia, de psicologia, vai conseguir enxergar algumas coisas que um leitor leigo talvez não enxergasse. É um livro que pode ser lido superficialmente, como uma espécie de aventura, e talvez quem leia assim não goste tanto, mas ele pode ser aprofundado. Ele traz algumas simbologias extremamente complexas e que tornam o livro muito interessante. Então tá, até aqui foi a resenha sem spoiler. A partir de agora eu vou falar sobre o que acontece no livro, o que cada personagem também está simbolizando. Então eu recomendo que assista daqui pra frente, só quem já leu o livro, ou quem não se importe em levar spoiler. Se você for fechar o vídeo agora, deixa o joinha pra mim. Se você for continuar assistindo, deixa o joinha também, para não esquecer. E vamos à análise, então, que eu quero fazer. A partir de agora tem spoiler. Só lembrando que tudo isso que eu vou falar foi discutido no clube de leitura, o Piquenique Literário em São José dos Campos. Se você é do Vale do Paraíba, da região, quiser participar, o grupo no Facebook está aí embaixo. Por esse grupo a gente divulga quando acontecem os clubes, quais livros serão lidos, postamos algumas reportagens interessantes, etc. E não vou mentir, esse clube de leitura me surpreendeu demais. O nível da discussão foi dos melhores que eu já vi num clube de leitura. Então as coisas que eu vou falar aqui não fui eu que percebi sozinha, tá? Foram análises construídas em grupo. Todo mundo que estava lá acabou participando disso. Então vamos lá. O que é o cerne do livro, na minha opinião, é esse embate entre o Ralph, que é o líder democrático, e o Jack, que é o líder tirânico. Levando em conta o contexto histórico, a gente pode dizer que o autor estava fazendo uma alegoria ou para a Segunda Guerra Mundial, que é o período em que se passa o livro, mas mais provavelmente uma alegoria para a Guerra Fria, porque as duas guerras, de alguma maneira, são guerras entre países ditos democráticos e países ditos tirânicos. Na Segunda Guerra Mundial, o lado aliado defendia a democracia e o eixo seria um grupo de países tirânicos, ditatoriais. E na Guerra Fria isso também acontece, sendo os Estados Unidos o lado democrático e a União Soviética o lado tirânico. Ou seja, de alguma maneira, o Ralph é o líder da democracia e o Jack é o líder da ditadura. Porém, chama atenção a gente perceber que o Ralph se mostra um líder fraco ao longo da história. Ele, inicialmente, é um cara carismático, é um líder natural, mas aos poucos ele perde o controle daquele grupo de meninos, por diversas razões. Uma delas é que o porquinho é quem está sempre por trás das decisões que ele toma. Então ele precisa sempre do apoio intelectual do porquinho
para se manter na linha civilizada, na linha democrática. E é o porquinho quem lembra ele do que é realmente importante. A principal preocupação do Jack e do porquinho é manter uma fogueira acesa no alto da montanha para fazer um sinal de fumaça. Porque assim, caso passe algum navio no horizonte, eles conseguem sinalizar que tem alguém ali que precisa de socorro. O Jack, por outro lado, que é o líder militarizado do grupo, ele não tem essa preocupação de longo prazo. O Jack está preocupado em caçar. Ele quer alimentar o grupo. Ele acha que a importância maior é caçar, é mostrar poder, é alimentar o grupo com carne. Ou seja, a perda de credibilidade do Ralph como líder se combina com o ganho de credibilidade do Jack. Porque os meninos percebem que o Ralph é um líder, mas ele lidera por uma promessa utópica praticamente. É a promessa de que alguém talvez vá resgatá-los um dia, ninguém sabe quando. Pode ser que também esse resgate nunca venha. E o Jack, que promete para os garotos um pouco de diversão, comida, convenhamos, numa situação de sobrevivência, comer carne é super importante, é o que vai te dar energia, proteína, né, para você sobreviver. Então, o Jack se revela um líder muito hábil. Ele percebe o que os meninos querem, ele percebe mecanismos que mantêm os meninos ali do lado dele. Por exemplo, ele cria rituais de que os meninos participam. E são rituais bastante catárticos, que levam os meninos a uma espécie de êxtase que eles não têm há muito tempo. Danças em volta da fogueira, confraternização. O Jack e os meninos caçadores começam a pintar o rosto como uma maneira de usar uma máscara que os fazem se sentir pertencentes ao grupo. Então o Jack percebe essas coisas e ele acaba se tornando um líder muito forte. E um líder que se baseia no personalismo, né? Ele quer ser reconhecido como chefe, ele quer ser chamado de chefe. Ele quer que os garotos reconheçam a importância dele. Enquanto que o Ralph só quer sobreviver. Então ele fica obrigando os meninos a construir cabanas, que para os meninos não é uma coisa que interessa naquele momento, apesar de ser algo útil e algo necessário. O Jack cria essa identidade nova para o grupo de meninos e cria essa coesão social que eles precisam e que eles querem, que eles desejam. Por isso é que ele vai se tornar um líder mais forte do que o Ralph. Porém, o William Golding constrói os personagens de maneira que a gente simpatiza muito mais com o Ralph do que com o Jack. O Jack é muito cruel, ele é muito violento. Então, de alguma maneira, é sim uma defesa da democracia. Mas ele mostra como a democracia pode ser frágil, principalmente numa situação tão extrema como essa situação de sobrevivência dos meninos. Será que a gente, que se acha tão civilizado, tão democrático, numa situação como essa, também não bandearia para o lado do Jack? Será que a gente também não seria seduzido pela carne, pelo fogo, pelas danças, pela identidade de grupo que ele cria? Nos leva a questionar um pouco essa noção de civilidade, será que a gente não é selvagem no fundo, né, no final das contas? O Jack, ele é tão imediatista que existe uma cena em que eles saem para caçar, na ilha eles saem para caçar porcos, né? E eles vão direto na mãe porca. Eles matam a mãe que estava amamentando porquinhos. Ou seja, eles não percebem que sem a mãe, aqueles porquinhos talvez não sobrevivam e talvez eles não tenham alimento no futuro. Aliás, uma questão levantada lá no nosso debate foi essa. Não existe figura de feminino nesse livro. A única figura de feminino é a porca. E ela é brutalmente morta. É uma cena em que espirra o sangue, o Jack passa o sangue nele mesmo. É muito esquisito. Eu não sei o que isso significa, mas é bastante curioso, né? Que a única figura feminina que existe ali, que talvez pudesse fazer a mediação, não sei, especulando, né? É assassinada a sangue frio, assim. Inclusive como uma forma do Jack de demonstrar o seu poder. O poder dele está nas armas, está na força. Então a grande questão é, pode a democracia sobreviver num estado de natureza, ou seja, num estado em que não existem regras, não existem leis? Se você for pensar, a democracia é um sistema muito frágil. Ela depende de regras muito bem estabelecidas. E é um pouco esse questionamento que o Golding traz com o Senhor das Moscas. Mais uma questão interessante é o medo. Os meninos têm medo de muita coisa, principalmente do monstro, que na verdade é um monstro imaginário, que estaria rondando a ilha e pegando os meninos, matando os meninos.
e os assustando. O medo vai ser um dos mecanismos que o Jack usa para aliciar alguns dos meninos. Nessa questão do medo entra a importância do Simon também. O Simon é um garoto que tem alucinações. Eu não sei exatamente o que ele tem. A gente pensou talvez lá no grupo que ele talvez tivesse esquizofrenia ou algo assim. Mas ele é um menino que tem alucinações. Ele é o único que fala com o sobrenatural. Ele fala com o Senhor das Moscas. Por isso que, de alguma maneira, ele é a figura religiosa aí no grupo. Ele faz essa mediação entre o natural, que são os meninos, a ilha, e o sobrenatural, que é o Senhor das Moscas, e é esse medo que eles sentem. E tem um determinado momento em que o Simon fala, será que esse monstro, na verdade, não é a gente mesmo, ou seja, não está dentro da gente? É esse medo do monstro interno que a gente tem. No caso desse monstro selvagem, desse monstro violento que está se revelando aos poucos para os meninos. E é bastante simbólico que o momento em que matam o Simon, porque é o momento em que ele vai contar que o monstro não existe, é também o momento em que se cria um novo inimigo. Um elemento para você criar coesão social entre o grupo é você ter um inimigo externo. É mais ou menos nessa hora que o Jack estabelece que o Ralph e o Porquinho e o grupo deles é um grupo inimigo que eles não podem se aproximar. Então, mais uma vez, o Jack sendo muito esperto e unindo o grupo, mesmo que isso seja às custas de outro grupo ou de outra pessoa. E esse medo é um elemento aglutinador da sociedade, da comunidade, nesse caso. Não só aglutinador, porque eles se mantêm juntos para não serem atacados pelo monstro, mas também é um elemento desestabilizador. Porque o medo, por ser irracional, ele é o estopim da barbárie. É o medo que vai justificar a violência, o fim das regras, o medo é o fim do diálogo, o medo é o fim da divisão de tarefas, que era tudo racionalizado, o medo vai destruir tudo isso. E tem uma interpretação, além dessa interpretação histórica, além da antropologia que a gente encontra dentro do livro, colocaram lá no nosso debate uma situação psicológica muito, muito, muito legal, que eu não tinha pensado, que eu não ia pensar porque eu não tenho muito dessa bagagem. Mas lá na discussão do grupo foi colocado que cada um dos meninos simboliza o id, o ego e o superego. São conceitos freudianos. Eu não sei se o que eu vou falar é muito preciso, tá? Mas é como eu entendo. Então, por cima, assim, o id seria a parte da nossa mente instintiva, é a parte animal. É aquela parte que não tem freios, quer realizar os seus desejos de qualquer maneira. O alter ego é o outro lado, é o lado extremamente racional, é o que te dá... é o freio que não deixa o id funcionar o tempo todo. A imagem que a Virgínia usou lá no grupo foi: o id é como se fosse o diabinho e o superego seria o anjinho. E o ego seria meio que um equilíbrio e como você se mostra para a sociedade. Você tem desejos, mas você tem que se mostrar civilizado de alguma maneira. Pensando nesses símbolos, o Jack seria o id, aquele lado mais animalesco e violento. O Porquinho seria o lado racional, tanto que o Porquinho ele não consegue nem agir. Ele depende do Ralph para poder agir. O Porquinho só dá as ideias, fala das regras, ele é o adulto ali daquele grupo. E o Ralph seria talvez o ego, como se mostra para a sociedade, esse verniz democrático que ele apresenta. Por isso, a morte do Porquinho no livro é muito fundamental. Ela marca um ponto de viragem ali na história. Uma das coisas que eu achei que o autor estava anunciando no começo do livro, que não se concretizou, foi a maneira que o Porquinho ia morrer. Eu achei que o Porquinho ia morrer assassinado pelo grupo de caçadores. Até pela música que eles cantam, né? A música diz assim: mata o porco, degola o porco. É uma música muito cruel e que incita a violência contra o porco. E o porco é o Porquinho, né? Eu achei que o Porquinho ia morrer desse jeito. Na verdade, o Porquinho morre esmagado por uma pedra. Ninguém nem vê o Porquinho morrer praticamente. Você só vê o sangue e a morte, né? Realmente. Essa morte é muito simbólica, psicologicamente falando. Por quê? É o momento em que o id, seria o grupo do Jack, não é o Jack especificamente que mata o Porquinho, é um outro menino que eu esqueci o nome, mas que é o garoto talvez mais cruel que tem ali, mais do que o Jack. Porque o Jack, ele é violento, ele tem essas características até meio psicopatas, mas o verdadeiro amor dele é pelo poder. Ele usa o meio que ele tem para chegar no poder. Aí já pensamos em Maquiavel, né?
Para ele chegar no poder, o que ele enxergou de mais efetivo foi o uso das armas, esses mecanismos de coesão social e etc. Mas existe um outro menino ali que é quem realmente agride e mata o que for necessário. É como se o Jack fosse um governante e esse menino fosse o chefe de polícia que materializa tudo o que o governante pensa. Quem mata o porquinho é esse menino. Ele atira a pedra em cima, uma pedrona, de cima de um penhasco, em cima do porquinho. Por que isso é tão simbólico? Porque é o id, é esse lado animal do ser humano, que solapa, ele esmaga de vez o lado racional. E é a partir desse momento da história que o Ralph fica sem apoio, a democracia não tem mais no que se apoiar, porque a racionalidade já era, e quem toma conta é o id, é esse lado selvagem. Então, assim, gente, tem tanta coisa nesse livro, eu preciso reler. Eu não estou com ele agora porque eu emprestei para uma aluna, mas eu vou querer reler logo. Aliás, eu tinha que gravar esse vídeo logo, senão eu esqueci muita coisa. Peço até desculpa se está um pouco confuso, mas é que eu não anotei, então eu estou falando meio que o que vem na minha cabeça, não está tão organizado assim. A gente tem alguns objetos também simbólicos ali no livro. Eu acho que os principais são a concha. A concha é o símbolo da democracia, né? É ela que chama todo mundo para participar das assembleias, das reuniões. O porquinho é o guardião da concha, ele o tempo todo se escora naquilo. O momento que o porquinho morre também é um momento em que a concha quebra. A gente tem os óculos do porquinho, que são também um símbolo importante, junto com a fogueira. Os óculos são um instrumento que eles usam para fazer fogo. Portanto, os óculos do porquinho, que são a racionalidade, é o que permite fazer fogo. E o fogo, o domínio do fogo, é uma das primeiras coisas que nos torna humanos. É uma das primeiras ferramentas que o ser humano tem para se dizer humano, diferente dos animais. Então o fogo simboliza a civilização. Inclusive é muito interessante porque o Jack rouba o fogo do Ralph e do porquinho. E rouba os óculos também. E a gente ficou pensando que o Ralph fala assim, você não precisava ter roubado, era só pedir que a gente emprestava. Mas de uma certa maneira o Jack precisava sim ter roubado. Porque remete a gente ao mito de Prometeu, né? Ele roubou o fogo e tornou o ser humano o que ele é, com tudo de bom e com tudo de mal. Enfim, outra viagem. E a gente tem também o Senhor das Moscas, que pra mim é o símbolo mais misterioso ali. É aquela cabeça de porco toda em volta de moscas, né? A morte, é o mistério, é o medo, é o sobrenatural. E inclusive dá nome ao livro. Preciso reler para entender direito esse símbolo também no Senhor das Moscas. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Desculpa a quantidade de ideias, mas como eu não anotei nada, né? Foi o que deu para fazer. Se vocês têm mais alguma ideia, mais alguma coisa para me falar, por favor, falem nos comentários. Depois desse debate, eu enxerguei o livro com outros olhos. Eu vi que esse livro é uma alegoria histórica para a Guerra Fria. Ele é uma alegoria antropológica para os tipos de liderança, tipos de governo, tipos de Estado que podem se formar. Ele é uma alegoria psicológica do ser humano. Então, realmente, a conclusão que eu cheguei é que é um livrão. É um livro brilhante. Diz aí embaixo se você concorda comigo, se você discorda de mim, se você percebeu algumas coisas a mais. Deixa um joinha se você gostou, se inscreva no canal. Um beijo, a gente se vê no próximo. Tchau!